Fala galera! Já aconteceu no passado e agora aconteceu novamente. Um filme me deixou sem saber para qual quadro do meu canal eu deveria levá-lo. Silenced é macabro, chocante, de embrulhar o estômago, um forte candidato aos filmes mais perturbadores do planeta. E só não foi parar lá porque o longa-metragem, que é a recriação de uma tenebrosa história verdadeira, causou tanto estardalhaço na época do seu lançamento que conseguiu alterar as leis do seu país, a Coreia do Sul. Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. Silenced, ou Dogani, seu título original, é uma obra tão relevante quanto revoltante. Relevante no sentido de que conseguiu sensibilizar a opinião pública para que ela pressionasse o parlamento da Coreia do Sul a revisar e alterar as leis de crimes sexuais do país. Revoltante porque os acontecimentos narrados e mostrados aqui em sequências pra lá de explícitas incomodam pra caramba. A mim, particularmente, incomodou tanto que eu fiquei pensando como é que os atores mirins, e olha que tem alguns bem pequenos na faixa dos 6, 7 anos de idade, conseguiram lidar com suas cenas complexas e angustiantes. E uma vez dito isso, já fica aqui o meu alerta para as pessoas sensíveis. O conteúdo do filme pode disparar gatilhos emocionais. O longa-metragem, que é de 2011, é uma adaptação do best-seller The Crucible, escrito por Gong Jin-young em 2009, livro que relata os abusos infantis na escola Gongju em Hwa, localizada na cidade de Gongju, sudoeste da Coreia do Sul. A instituição, fundada em 1961 com a intenção de atender deficientes auditivos, já possuía um histórico de agressão e crueldade a alunos há muitas décadas, mas as barbáries só vieram à tona no início dos anos 2000, quando professores e membros da administração foram acusados de molestar pelo menos 9 dos seus alunos entre 2000 e 2003. No filme, um professor de artes recém-formado, o Kang In-ho, interpretado pelo ator Gong Yoo, você conhece ele de Train to Busan, Invasão Zumbi, muda-se para a cidade fictícia de Mujin com o propósito de lecionar numa escola para crianças com deficiência auditiva. O rapaz está precisando muito de grana, sua esposa já faleceu e ele tem uma filhinha pequena que exige cuidados médicos. Logo nos primeiros dias, In-ho desconfia que há algo de errado ali, uma vez que o diretor lhe exige propina por ter lhe ofertado um cargo de professor. Os alunos também não demonstram interesse em suas aulas e, por mais que ele se esforce, o comportamento das crianças é distante. Não demora em In-ho descobrir que espancamento é algo corriqueiro na instituição e praticado às claras. O diretor da escola faz pouco caso e os professores estão sempre dispostos a usar da violência física para disciplinar os estudantes. À medida que In-ho vai ganhando a confiança dos alunos, percebe que o buraco é bem mais embaixo. A escola é um antro de corrupção, perversão e abuso infantil. Inicialmente passivo, In-ho tenta fazer vista grossa por conta da sua necessidade financeira. Porém, após socorrer uma garotinha que foi violentada pelo diretor, In-ho se revolta, resolve ajudar os alunos e expor os crimes hediondos cometidos na escola. Ao lado de uma ativista de direitos humanos, procura meios de fazer a denúncia, mas os órgãos responsáveis, Departamento de Polícia, Ministério Público e a Secretaria de Educação do município, não estão propensos em ajudá-los. A situação só muda de figura quando uma emissora de TV se interessa pelo assunto e faz uma matéria com algumas das vítimas relatando os maus tratos sofridos. A partir daí, o filme se transforma num drama de tribunal, mas nem por isso deixa de continuar provocando asco no espectador, porque na busca de provas que possam garantir a condenação dos docentes, In-ho descobre que a polícia, o juiz e os promotores do caso estão tentando encobrir a verdade. A gente fica imaginando, pelo menos eu, que nesses países orientais, onde a cultura é bem diferente da nossa, a corrupção por lá seja algo raro. Em números, com certeza rola em menor ocorrência, mas isso não significa que eles também não têm o seu jeitinho para resolver as coisas.
Há até bem pouco tempo, uma prática comum na Coreia do Sul era o Tongwa-ye-yu. Acho que é mais ou menos assim que se pronuncia, um tratamento honorável a colegas aposentados. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Um juiz ou um promotor se aposentou, tá? E imaginemos que ele tenha sido forçado a se aposentar porque se envolveu num escândalo de corrupção. Através dessa prática da Tongwa-ye-yu, ele pode não só voltar a exercer o seu cargo, como também vai receber tratamento especial por parte dos seus colegas em atividade. Tá bom para você? E foi bem isso que rolou no julgamento em Gwangju. Tanto o juiz quanto o promotor do caso estavam no bolso do diretor da escola. E também rolou muito suborno para com as famílias das vítimas. A escola era um internato. Quem não era órfão e estava lá era porque os pais tinham problemas mentais, eram indigentes ou porque não tinham condições de cuidar deles. Então, inocentemente ou não, o filme não deixa isso claro, muitos responsáveis fizeram acordo, concordaram em retirar as acusações em troca de uma quantia de dinheiro. Naquela época, crimes dessa natureza na Coreia do Sul só podiam ir a julgamento apenas se a vítima prestasse queixa. Acordos financeiros entre as duas partes era algo muito comum para abafar os casos. Sendo assim, beneficiados pelas leis do seu país e por conta das muitas barganhas que rolaram debaixo do pano, os 6 acusados receberam sentenças leves. 2 deles, inclusive, foram libertados imediatamente, porque, segundo as leis de lá, seus crimes já haviam expirado. O filme coloca no banco dos réus apenas 3 pessoas, um professor e 2 irmãos gêmeos fundadores da escola. Um deles é o diretor. Na ocasião, 2005, o julgamento não chamou muita atenção da mídia, limitou-se a Gwangju e ficou por isso mesmo, apesar dos vários protestos populares que rolaram nos meses seguintes, pedindo a reabertura do caso e que a justiça fosse feita. Nada adiantou. E pior, as vítimas foram expulsas da escola e alguns dos professores envolvidos nos crimes voltaram a lecionar. Nem mesmo o subsídio de 1,8 bilhão de won, algo aí na casa de 8, 9 milhões de reais que a instituição recebia anualmente, foi cancelado. A justiça só foi feita mesmo depois do lançamento de Silenced. 2 meses após a estreia no cinema, em novembro de 2011, a cidade de Gwangju fechou a escola. O filme gerou protestos sobre as decisões brandas no tribunal. O caso foi reaberto e um novo julgamento realizado com uma sentença muito mais rígida. As leis para proteger vulneráveis foram revistas. Agora, na Coreia do Sul, todo crime de abuso envolvendo vítimas de 18 anos ou menos pode ir a julgamento, mesmo que não tenham eles próprios apresentados a queixa. E uma nova lei chamada Dogani também foi criada. O título do filme, lei essa que encerrou o prazo prescricional para crimes sexuais contra mulheres e crianças com deficiência. É isso aí, o cinema sendo usado como ferramenta de transformação social, ajudando a reconstruir o modo de vida. Em termos de fidelidade, o longa-metragem altera nomes, datas, locais, mas esconde quase nada sobre os absurdos crimes praticados. Já o final é ficção, onde um dos alunos busca vingança após ver o cara que abusava dele e do seu irmão menor ser libertado. As cenas de surras são extremamente realistas e tem um trecho onde um professor toma banho com uma criança que provoca ânsia de vômito na gente. Os atores mirins são impressionantes. Por toda a sua importância, vale a pena dar uma conferida em Silenced, ainda que a experiência seja dolorosa e desconfortável. Cuidado para não confundir com The Silenced, de 2015, outro filme sul-coreano cujo título original é algo impronunciável. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é importante para trazer relevância, para ajudar na divulgação do canal e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!